Mayra, Rodrigo. Esperar o pessoal já entrar um pouquinho aí, a gente já chama o Osmar já. Boa noite para vocês. Vai aproveitando, já vai aí chamando o pessoal aí, disparando no direct. Fábio Mizuno, um abraço, irmão. Casela, grande abraço, Casela. Um abraço para você, meu querido. Christian Risos. Já vou chamar o Osmar já. A gente não perder muito tempo. Silvão, abraço, Silvão, boa noite. Grande, Halley. Alô, me ouvindo? Agora sim. Boa noite, Osmar. Tudo bom? Tudo bem, Halley. Como é que você tá? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Primeiramente, te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Já logo de cara aí, mandar um abraço pro nosso amigo aí, o professor Ricardo Drux, lá do Cruzeiro. Vou ter também uma live com ele dia 15, então um abração para ele aí. O professor Drubs, que é uma referência, cara. Conheço o professor Exatamente. desde 2002, 2003, um cara sensacional, que certamente é um dos profissionais que torna o futebol brasileiro melhor. Exatamente, com certeza vai agregar muito nessa volta com certeza do Cruzeiro aí, vai fazer uma grande campanha na Série B e vai retornar onde o Cruzeiro realmente merece. E aí, Osmar, muita gente te conhece, eu já te conheço bem, mas a gente sempre tem nas nossas lives a molecada mais nova, uma nova geração, alguma pessoa que pode até passar despercebido. Eu vou fazer um breve relato aqui sobre a sua carreira. Se faltar alguma coisa, sinta-se à vontade em me corrigir, tá joia? Que é isso, velho. Vamos embora. Então vamos lá. Osmar Loz treinou Internacional Base e Profissional, Juventude Profissional, Desportivo Brasil Base, Fluminense Base, Corinthians Profissional e Base, Bragantino Profissional, Guarani Profissional, Vitória Profissional e atualmente coordenador técnico das categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista. Títulos: campeão brasileiro sub-20 2006, Gaúcho Sub-20 2009, Torneio Cidade de Turim 2009, Copa FGF 2009, todos pelo Internacional. Pelo Corinthians, campeão paulista 2014, 2015 Sub-20, campeão brasileiro 2014 Sub-20, Copa São Paulo 2015, 2017 Sub-20, como auxiliar, Recopa Sul-Americana 2011 pelo Internacional, campeão paulista 2017, 2018 Corinthians, campeão brasileiro profissional 2017 Corinthians. Faltou algum título aí, Osmar? Olha, Ale, na realidade, se o cara fosse um pouquinho mais assim vaidoso, até diria que faltou bastante, porque esse currículo aí, ele tem só de categoria sub-20 para cima e não está considerado muitos títulos estaduais lá no Rio Grande do Sul, mas eu acho que está de bom tamanho, cara. A gente não está aqui para vender quantos títulos a gente ganhou, né? A gente está aqui para defender a qualidade de cada profissional, cara. E muitas vezes eu acho que a gente tem que desvincular no Brasil essa referência de que o bom profissional é só aquele que ganha, cara. O bom profissional é aquele que sabe muito bem daquilo que ele está tratando, que consegue evoluir o seu time, que consegue evoluir o jogador da sua equipe. Então,
eu fico até um pouco, eu nem gosto muito de falar sobre conquistas, porque parece que a gente está, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, trazendo a brasa para o nosso assado. E não é esse o intuito, cara. Eu acho que o Brasil é um celeiro de não só de jogadores, como de grandes profissionais do futebol. E a gente tem que começar, nós que estamos vivendo isso, a defender que o bom profissional é aquele que melhora algo ou alguém, e não só aquele que vence. Exatamente, eu concordo também com você. Eu gosto de fazer esse relato aí, mais ou menos, para algumas pessoas, né? Realmente ser um excelente profissional, dispensa comentários. A gente que já foi ex-atleta e hoje trabalha como treinador, a gente conhece bem, então dispensa comentários, mas eu sempre gosto de ressaltar os trabalhos, os títulos, né? E realmente concordo com você, porque aqui no Brasil é totalmente diferente da Europa, né? Aqui sempre só se valoriza o título, só o campeão, acaba não desvalorizando o trabalho como um todo, não valoriza você chegar na final, não valoriza muitas vezes você criar atletas formados tanto na base como profissional, e enfim, várias situações que a gente deve ressaltar no dia a dia do futebol e não somente os títulos. E eu queria que você aproveitasse, já contasse um pouquinho do seu início de carreira como treinador, como que surgiu realmente o futebol na sua vida, porque você é um cara novo, né? Mas você teve logo de cara, foram 15 anos de internacional, então eu queria que você contasse um pouco desse processo. Haley, eu costumo dizer que eu sou um felizardo do futebol, né? Eu não fui atleta profissional, não brincava de futebol e tinha aquele mesmo sentimento que muitos, na realidade, eu devo ter proporcionado, que é o sentimento de que o cara não gosta de mim, porque eu achava que eu jogava bem, mas na realidade, depois que eu me tornei treinador, eu vi que eu não tinha a menor condição realmente de desempenhar o futebol profissional. E eu fui para a educação física, cara. Entrei para a universidade com o sonho, por ser um cara muito ativo, né? Gostar de praticar todos os esportes, não era só futebol, gostava de jogar vôlei mesmo não sendo alto, gostava de jogar basquete mesmo não sendo alto, gostava de jogar handball, futsal, todos os esportes que existiam, eu me metia neles para jogar. E entrei para a faculdade de educação física pensando com um sonho na cabeça de, vou ser um professor, beleza, mas eu tinha um sonho que era trabalhar numa Olimpíada e ver a bandeira brasileira subir e o hino brasileiro tocando, cara. Mesmo sabendo que nas Olimpíadas o treinador não tá no pódio junto com os atletas, né? A Olimpíada só valoriza o atleta, não a comissão técnica. Mas foi o sonho que eu tinha. E logo no primeiro semestre, segundo semestre de faculdade, eu entrei num projeto de futebol e aí a minha guinada de carreira caiu para o futebol em função desse projeto com um professor alemão chamado Ulf, que era de uma universidade, se não me falha a memória, de Düsseldorf, na Alemanha, que veio fazer um projeto de troca. Ia um professor brasileiro para a Alemanha e vinha um alemão para o Brasil para trocar esse intercâmbio. E ele me colocou num projeto social, trabalhando com futebol, com meninos de 13, 14 anos, e a partir daí a minha vida enveredou para esse lado do futebol. Logo no um ano e meio de faculdade eu fui convidado para entrar nas escolinhas do Internacional, através do Julinho Camargo, né, que é um excelente treinador, um grande amigo. E a partir daí foram 15 anos ininterruptos dentro do Internacional, galgando todo o seu espaço, aprendendo muito com os profissionais que estavam lá, e por isso que eu acho que eu sou uma fora da curva. Primeiro, porque não era do meio. Segundo, porque, efetivamente, diferente de toda a população que trabalha com futebol, eu fiquei 15 anos, 18 anos na realidade no Internacional. No Corinthians agora, completando esse ano, já vão para 7 anos de Corinthians, contando a saída. Então, o normal a gente vê o treinador trocar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 ano em 1 ano, no máximo, né? Então, me sinto um felizardo, cara, de poder ter crescido como profissional dentro de um clube que investiu muito no trabalho de base, né? Que foi internacional, com dirigentes, profissionais do mais alto nível, que hoje estão no mais alto nível do futebol, Guto, Lisca, Mano Menezes, André Luiz, que é auxiliar do Guto Ferreira, todos eles eram daquele ambiente que acabou me ajudando a subir os degraus com mais facilidade. Então, é com grande satisfação que eu pude viver um futebol diferente do que a gente vê no noticiário. Sim, perfeito, Osmar.
E eu ia citar num ponto aí, se você tiver mais alguns para relatar, você fica à vontade, dessa importância. Por exemplo, logo quando eu parei de jogar, eu na minha cabeça só vinha ser treinador, né? Não queria partir para a área física, até de trauma dos vários preparadores físicos, né? Vamos dizer na brincadeira. E aí a gente começou a estudar, e aí eu lembro que na época tinha aquela briga da BTF com o CREP, a BTF e o CREP. Daí eu decidi fazer a faculdade de Educação Física porque havia essa briga muito grande. E com 2 anos de faculdade, aí a BTF na época ganhou, em última instância, do CREF. E aí eu, pô, já estou com 2 anos na faculdade, vou embora. E aí depois, logo em seguida, já comecei a trabalhar como técnico aqui no Taubaté, né? Fiquei agora, recentemente, deixei o clube, fiquei 6 anos seguidos. Eu queria que você falasse dessa importância, porque eu passei por quase todas as categorias já, recentemente, nos 2 últimos anos, agora trabalhando um pouco com profissional. E aí, fazendo até uma live com o Muricy, ele até citou isso aí, da importância de nós, treinadores, começar desde as categorias de base, desde lá de baixo, passar por todos os processos, porque, na opinião dele, ele acha que muitas pessoas têm começado já de cima e o tombo tem sido maior. Eu queria que você falasse dessa importância de ter passar por todas as categorias, de também fazer o curso da licença, que eu também tenho, você já tem a Pro, e a gente está nesse processo aí até chegar à Pro. Eu queria que você falasse da importância de passar pelos processos e também quais os treinadores que te deram a oportunidade de você observar, de você estagiar. Então, Ale, eu acho que o fato de ter construído a carreira seguindo as etapas degrau a degrau, sub 10, sub 11 e assim, até chegar na equipe B e depois na equipe principal, né, profissional, te dá recursos, porque cada nova categoria é um novo desafio. Porque nós estamos falando de um mesmo esporte, mas de um jogo que muda, em função das valências físicas, em função das valências emocionais, em função das valências comportamentais dentro do jogo. Então, não é o mesmo jogo. Ser treinador de sub-10 não é a mesma coisa que ser treinador de sub-15, não é a mesma coisa que ser treinador de sub-17, não é a mesma coisa que ser treinador de sub-20. Cada momento dessa etapa de construção foram agregando valores para mim. No entanto, que hoje eu posso fazer essa função de coordenação técnica, né, do sub-10 ao sub-23 do Corinthians, porque eu me sinto capaz, porque passei por várias situações nesses períodos. Importante ressaltar, eu achei bacana quando você disse, porque eu era da escolinha e eu, pelo meu veio competitivo de sempre querer vencer, de sempre querer estar botando à prova o meu trabalho, eu fui convidado para ser preparador físico. Na minha primeira oportunidade para sair das escolinhas, que era lúdica, né, para competitivo. E eu passei 3 meses e eu disse, não, eu quero voltar para a escolinha, que eu não quero ser preparador físico, não, eu quero ser treinador. O preparador físico não atende o que eu quero ser, eu quero falar como é que as coisas têm que funcionar, eu não quero fazer como o treinador quer que isso que aconteça. E aí eu voltei, fiquei mais um ano nas escolinhas até receber a oportunidade como treinador. Então, assim, quando a gente tem foco e sabe aquilo que quer, eu acho que não vale a pena se vender muito, não, para esse tipo de situação. Eu tenho já a licença Pro, sim, da CBF, eu acho que a CBF está de parabéns. Não estou entrando aqui no mérito do custo das licenças, que não são baratas de fato. Eu acho que a gente tem que buscar trabalhar para que elas diminuam, para que ela possa ser oportunidade de que todos tenham essa oportunidade de fazer esse curso, não só aqueles que são mais abastados financeiramente. Mas eu não tenho dúvida alguma de que a gente ter algo para se situar, para se colocar, para falar de ideias, para discutir cultura do futebol brasileiro é fundamental. Nós fazíamos cada um ao seu jeito. Era muito pouco trocada a informação no passado. E a CBF vem para botar as informações do Arley, as informações do Osmar, as informações do Tite, as informações do Muricy, tudo à disposição de todo mundo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Agora, essa semana passada saiu um glossário, né, para alinhar termos, porque era uma discussão, no meu modo de ver, muito rasa, discutir se a gente estava falando de largura ou de amplitude, se a gente estava falando de profundidade ou de afundar. Mas se batia muito nessa tecla, a novidade quer mudar. Não tem nada que querer mudar. É acompanhando os termos que estão hoje na ciência. Sim, padronizar.
E a gente vai precisar acompanhar os termos da ciência. Não vai, na hora que você vai falar com o teu atleta, você não vai precisar falar isso, a amplitude, falar como se fosse um professor. Você tem que falar da forma como que o teu atleta entenda o que você está dizendo. Se você vai precisar dizer afunda, avança, aperta, não importa. O importante é você ter conhecimento que na hora que você se posicionar na frente de pessoas de uma esfera mais científica, você vai ter que usar os termos mais científicos. Se você vai ler um livro e você vai indicar um livro, não vai estar esses termos mais simples. Ou, nem vou dizer mais simples, que parece pejorativo, mas não vão estar esses termos do dia a dia. Vão estar os termos da ciência, os termos científicos. Então, eu acho que assim, o processo das licenças ele veio ajudar todo mundo. E eu fico muito feliz de ver que Maurício, professor Oswaldo e toda aquela turma do CBF Academy, hoje a gente tem toda a Série A, toda a Série B e praticamente a Série C e Série D já com profissionais que passaram pelos cursos da CBF. Então, isso é a prova de que os profissionais aceitaram isso como um benefício. E a gente tem que saber viver com ele e aproveitar esse momento. Perfeito, eu também concordo com você. Às vezes a gente tem muito questionamento com amigos, colegas que jogamos juntos, né? E até alguns que viraram amigos adversários. Muitos atletas, eles não concordam com a metodologia, com a forma de falar. Muitas vezes até falam, os caras estão querendo aparecer. E eu também faço das suas palavras, eu sempre falo, pessoal, assim, a gente tem que acompanhar o processo de evolução. A gente sempre fala que o futebol está numa constante evolução, e aí a gente começa a evoluir, aí o pessoal começa a achar ruim e quer começar a voltar para trás, né? Como você falou, nós como treinadores não existe o certo ou errado, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua filosofia, a sua metodologia, a sua linguagem. Mas, assim, inclusive eu fiz uma live com o Maurício, onde a gente abordou muito aí todas as licenças. E hoje você está aí como professor da CBF Academy. E a gente espera, assim como eu falei com o Maurício, e já evoluiu bem, né? Essa questão de aproximação da Conmebol com a UEFA. Então, a gente espera que cada vez mais ela venha ser reconhecida. Inclusive, até o Maurício me falou uma coisa que eu não sabia, que hoje o futsal e o beach soccer também vai precisar ter essas licenças. Coisa que até então, por a gente ser muito voltado apenas para o futebol de campo, eu achava que era só o futebol. Osmar, e aí falando um pouco da sua carreira de base e também como profissional, eu vou dar a minha opinião. A gente sabe que a imprensa é muito crítica. Eu não sei se você tem pegado perguntas dessa maneira, mas assim, eu vou dar a minha opinião e quero que você dê o seu feeling para todos que estão escutando. Eu acho que muita gente vai chegar em certos momentos, ou se já chegou, você pode me falar, aqueles questionamentos. Osmar, você trabalhou muito tempo com a base, está no profissional, e aí às vezes aceita um trabalho como na base novamente, como coordenador. Eu acho que nós, como somos profissionais, e você dispensa comentário pela qualidade e experiência que tem, que a vivência nossa, e acho que daqui para frente, o profissional da área, principalmente o técnico, ele vai ter todas as oportunidades e as qualidades de exercer como treinador, como gestor e até mesmo como coordenador. E eu acho que muita gente, não sei se o pessoal faz esse questionamento para você, de falar assim, você teme ser marcado por ser só um treinador de base, alguma coisa dessa maneira? Eu já dei minha opinião, não concordo, mas eu queria que você falasse o que você pensa e se as pessoas estão te questionando dessa forma. Então, além na realidade, eu acho que você fez uma colocação que tem dois pontos bem determinantes. Eu acho que ser taxado como um treinador de base, muitas vezes vem em função dos grandes resultados que foram adquiridos nesse período da minha carreira. Então, as pessoas podem achar, ele só ganha na base. Eu acho que aquilo que eu sempre falo, eu falo isso para atleta, eu falo isso para a comissão técnica. Um profissional ou uma comissão técnica
que frequentemente está disputando as conquistas dos maiores torneios e campeonatos de nível sub-20, sub-17, frequentemente durante 5, 10, 15 anos, se ela tiver o tempo necessário, ela vai disputar os títulos no profissional também. É uma questão que não tem muita diferença. É claro, pode ser que não, mas a tendência é dizer que sim. E um atleta que pratica o futebol em alto nível, nas categorias de base, durante 5 anos, e ele vai para o profissional, e no primeiro jogo ele é taxado como se ele não servisse, está tudo errado. Porque se ele praticou durante 4, 5 anos em alto nível futebol, na base, ele precisa de tempo para poder experimentar aquele ambiente diferente, porque é diferente, é como eu te disse, sub-11 para sub-15, sub-15 para 17, 17 para 20 e para o profissional. É diferente. Ele precisa reconhecer, ganhar confiança, adquirir confiança dos seus pares, que são outras comissão técnica. Ele joga do lado de alguns colegas dele que ele jogou 3 anos. Quando ele chega no profissional, ele tem que jogar com gente que ele nunca jogou praticamente. Então, tudo é adaptação. E o outro ponto dessa questão de estar como coordenador técnico, eu me deparei muito tempo, né? A minha relação era próxima dos dirigentes e do Corinthians. Eu me deparei muito tempo pensando sobre isso. A sondagem sempre vinha, e aí, Osmar, vamos voltar, né? E eu parava para pensar assim, eu digo assim, poxa, eu não quero voltar para treinador da base hoje, né? Não é o meu desejo pessoal. No entanto, que eu deixei muito claro quando eu voltei para o Corinthians agora, para todos os profissionais que lá estavam e para todos os dirigentes, eu estou voltando como coordenador. Qualquer problema que haja no percurso, eu não serei treinador. Essa temporada é minha como coordenador. Então, porque eu não queria ser uma sombra para os profissionais que lá estavam. Eu não queria que a minha imagem dentro do clube, que eu tinha criado através de resultados e de tempos dentro da categoria sub-20, fosse um fantasma assombrando o departamento. Então, deixei muito claro, quando eles aceitaram essa prerrogativa, essa combinação, ficou mais fácil. E aí veio uma questão pessoal. Eu quero ser, eu vou ser, porque nós tivemos a pandemia 10 dias depois de eu ter assumido o cargo. Então, quando nós retornarmos, eu vou ser o profissional de coordenação técnica que vai estar ligado muito mais diretamente às 4 linhas, às comissões técnicas, a como ser um degrau ou um trampolim para que as comissões técnicas, os profissionais, as equipes e os jogadores cresçam mais rapidamente dentro da estrutura. Porque eu tenho muitos anos nessa vivência. Então, eu tenho conhecimento, know-how desse tipo de situação. Não pode achar que eu vou fazer a gestão, que eu vou ser um administrativo, que eu vou lá de gravata e terno, que eu não vou botar o meu pé na grama, que eu não vou ir assistir um jogo, que eu vou ficar cuidando de papel, se o relatório está bem escrito ou se o relatório está mal escrito. Muito mais importante do que o relatório, que é importante, é a conversa que eu vou ter com o Coelho, é a conversa que eu vou ter com o Gustavo, treinador 17, com o Zé, com o Vini, com o Leria, com essa turma que são os treinadores e que são as comissões técnicas. Sim. Se ele não escrever bem o relatório, mas se a nossa conversa for boa e a gente perceber evolução, é isso. Eu posso ser esse apoio para eles, porque já passei por essas situações que eles estão passando. Então, a minha visão é ser um coordenador técnico diferente daquilo que eu tive na minha carreira, que foi aquele que cuidava do papel, de ajudar na viagem, de ajudar a inscrever o cara na Federação Paulista. Não, eu quero ser alguém que o treinador possa sentar comigo do lado e dizer assim, pô, Osmar, eu estou pensando em fazer isso. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que você já olhou pelo outro lado. Eu não quero que a minha opinião prevaleça, de forma alguma. Eu quero fazer com que esses profissionais e esses atletas enxerguem que toda tomada de decisão existe um outro lado para ser visto. E quando eles reconhecerem todos os caminhos para se chegar a um determinado objetivo, e eles escolherem um deles, eles vão estar escolhendo com muito mais critério, com muito mais segurança, porque eles vão estar habituados a olhar todo o cenário, e não somente aquilo que eles estão enxergando. Então esse é o meu intuito. E isso não me afasta da função das 4 linhas, da função de discutir treinamento, de pensar em estratégia, de pensar em médio e longo prazo. Isso me dá muito mais ferramentas para, se eu decidir voltar a ser treinador na próxima temporada, ou daqui a algumas temporadas, que eu vou ter muito mais recursos humanos de habilidade de comunicação, de habilidade de gestão, de habilidade de
dar o tempo para as coisas acontecerem, porque quando a gente está nas quatro linhas, e você já teve essa oportunidade de ser treinador, você sabe, a gente quer as coisas para ontem. E muitas vezes o tempo da administração e da política dentro de um clube, ele demora muito mais do que o tempo que o treinador precisa. Então, eu acho que essa oportunidade que o Corinthians está me proporcionando, vai somente me oferecer mais oportunidades de ser um profissional melhor para o futebol, independente da área que eu vou trabalhar. Perfeito, e eu acho muito interessante, porque realmente você já tem um know-how muito grande já no cenário brasileiro, e isso afasta aquela situação de um treinador que está no 20, no 17, no 15, ficar amedrontado de a qualquer momento ele pensar assim, poxa, se eu não me sentir seguro aqui, o Osmar pode assumir o 20, pode assumir o 23, e como você já passou grande parte desse processo e vitorioso, e também já tem uma carreira profissionalmente, você acabou de dizer que realmente futuramente pode continuar, e não é o seu desejo retornar como treinador na base, isso acaba deixando muito mais tranquilo o Coelho, o próprio Vini aí, mandar um abraço para ele, o Vini que está aí, o Vini Marques, o Edu Vergueiro, essa rapaziada aí, o próprio Gustavo, que fizemos a licença junto, ficar mais tranquilo com essa relação. Viu, Osmar? Ao longo do tempo a gente vai mandando um abraço aqui, porque a gente vai encontrar alguns amigos nossos e também no final aí, ao longo da live, a gente vai respondendo também as perguntas dos nossos convidados. E se achar alguém aí, algum amigo, fica à vontade aí também, tá? Ah, já passou bastante aí, que eu tô aqui conversando contigo e vendo que eles ficam passando na frente da minha cara, então acaba que eu fico vendo, mas já vi aí passar uma galera aí, o pessoal do Corinthians aí, o Du, o Vini, o Frank, o Idalino, eu vi que já estavam aí. Todos eles um grande abraço. A gente tem se falado semanalmente aí pelas atividades do clube, né? Sim. Bacana. Eles estão cansados de ouvir o que eu tenho para falar já. Ah, mas é sempre importante encher cada vez mais o HD. Ô, Osmar, eu tenho uma pergunta pessoal para você e eu queria que você falasse as diferenças, né? E se você já tem uma definição na sua cabeça com relação a pegar o trabalho no começo, como foi no Guarani, e pegar um trabalho, né, no meio do campeonato, como foi no Vitória. O que você tirou de lição dessas duas oportunidades? E se você voltaria, porque alguns treinadores têm algumas ideias de sim e de não. Eu queria saber mais ou menos a sua opinião. Se você realmente ainda está propenso a aceitar um convite de um clube pegando ele no meio de um campeonato ou num final, ou você prefere daqui para frente sempre pegar do início do trabalho? Ale, na realidade, essa é uma pergunta que eu acho que a gente não pode botar um ponto definitivo, cara. Eu por estar ainda crescendo na profissão, eu não estou nessa condição de ficar tanto tempo parado esperando o início de uma nova temporada, entendeu? Acho que tem treinadores que optam por esse caminho, né? E um deles era o Roger, né? O Roger sempre foi muito claro, o Roger Machado, que hoje está no Bahia, mas o ano passado ele pegou o Bahia no meio da temporada. Então, ou seja, ele ficou quase um ano fora do mercado e ele teve que aceitar pegar um meio de trabalho, porque o nosso futebol ele gira muito nessa função de trabalho. Que bom se ele não girasse. Eu acho que não é só o fato de pegar no início do trabalho, porque, por exemplo, eu peguei o Guarani no início do trabalho, mas quando a gente pega no início do trabalho sem ter a autonomia e a condição financeira de contratar os jogadores, você acaba muitas vezes trabalhando com jogadores que não foram escolhidos por você também. Então não tem muita diferença do meio. O que tem a diferença do meio do trabalho para o início é que a competição começa do zero e uma já está provavelmente com a corda no pescoço, porque quando troca é porque não está bom. São poucos casos que trocam porque está bom e o cara foi para outro país, como foi o caso do Fábio. Quando o Fábio saiu e eu acabei sendo promovido no Corinthians. O Fábio foi para uma situação por opção dele, porque o clube estava bem naquele momento. Sabe? Então, assim, não dá para a gente dizer que não pegaria. Eu acho que tudo é uma questão de momento. A gente viu excelentes situações acontecendo de gente que pegou no meio de trabalho, né? Como foi o caso do Cuca com o Fluminense, né? Naquele ano que acabaram escapando do rebaixamento. Acho que é a mais gritante de todas. Mas é bem melhor iniciar um trabalho, mas desde que você tenha um grupo já montado. O futebol brasileiro se diferencia
do futebol europeu, porque no final de uma temporada, a maioria dos clubes no Brasil, agora está começando a mudar, mas a maioria dos clubes no Brasil troca 50% a 60% do seu elenco. Na Europa, no final de uma temporada, o clube troca 8%, 5% do elenco. E a sua comissão técnica, ela permanece durante todo o percurso, na maioria dos casos. Em 90% das vezes, permanece no clube durante 4, 5 anos. Então, se a gente falar, por exemplo, da final da Champions do ano passado, entre Tottenham e Liverpool, nós estávamos falando de 2 treinadores que não tinham vencido título algum até a final da Champions. E Pochettino e Klopp, um tinha 5 anos de clube e o outro tinha 4 anos de clube já. Quando nós íamos ver isso aqui no Brasil? Nunca. Então, falar em bom futebol não está simplesmente em ter os melhores jogadores à disposição. Falar em bom futebol está ligado diretamente a ter uma comissão técnica que esteja tempo no processo, ter jogadores que permaneçam tempo no processo. Por quê? Porque não existe isso, uma coisa que eu deixo muito claro quando eu falo para todos, não existe essa história de confie em mim. Confie em mim é para livro, é para filme. Sim. A gente passa a confiar nas pessoas com as atitudes do dia a dia. E para a gente ganhar confiança ou dar confiança, a gente precisa de tempo para se conhecer. É um conhecimento interpessoal e intrapessoal. Então a gente precisa ter essas ferramentas. E a gente, por enquanto não tiver isso, nós vamos continuar vendo um futebol que de vez em quando é uma grande partida. Por que o time joga uma puta partida e daqui a pouco joga uma partida péssima? Porque é instável emocionalmente, porque tem viagens de 12 horas de logística, muitas vezes, de um clube do Nordeste ou de um clube do Sul para jogar num ou no outro estado. Sim. Tudo isso interfere na qualidade do jogo. Quando a gente fala da Espanha, quando a gente fala da Alemanha, quando a gente fala da Itália, quando a gente fala da Holanda, nós estamos falando de um estado menor que São Paulo, pô. Então, assim, precisamos mudar o conceito do porquê, o que faz o jogo ser bom, o esporte praticado ser bom, né, dar prazer ao torcedor, e por que não. Sim, perfeito. E nessa situação que nós temos hoje de realmente cobrar o resultado a todo custo, mas não dar essa possibilidade dos treinadores ter o tempo de trabalhar, né? De ter o tempo de realmente organizar a equipe da forma como tem que ser. E aí você acha que com o tempo as coisas podem melhorar? Lógico que nunca vai chegar como é a Europa, mas eu acho que a tendência é melhorar com a profissionalização de alguns gestores? Não tenho dúvida, Ale. É que assim, não adianta. Hoje nós já temos gestores profissionais em 90% dos clubes da Série A e Série B. Quem faz a gestão do clube são profissionais, são diretores executivos contratados pelos clubes porém, nós ainda continuamos sendo... A caneta não está na mão do diretor executivo na maioria dos clubes. A caneta continua na mão do presidente, do vice-presidente de futebol, que são políticos, que Sim. são paixão pura, que estão ali por amar o seu clube. Então, eles têm relacionamento dentro do conselho, com a torcida. Muitas vezes, 1 ou 2 resultados ruins acabam... Ele sofre talvez mais pressão para a troca do que o treinador sofre. E o diretor executivo, muitas vezes, não tem condições de dizer assim, olha, você vai trocar isso, porque ele não está com a caneta. O grande problema, na minha visão, do futebol brasileiro, é que o futebol brasileiro não pode gerar lucro. A partir do momento que o futebol não pode gerar lucro e as despesas, as contas não pagas, digamos assim, entre aspas, que ficam para trás, também não causam mal nenhum no presidente, as coisas vão funcionando assim. Por que um clube troca 5 vezes de treinador numa temporada, pagando contrato para 5 treinadores durante uma temporada? Porque mesmo que ele não tenha dinheiro, ele vai empurrando para frente a dívida, entendeu? A dívida vai para frente. Se a gente fosse clubes, como são os europeus,
não vou dizer dono, não precisa ter um dono, mas que tivesse a possibilidade de gerar lucros e consolidar dívidas que tivessem que ser pagas, todos iam ter uma gestão mais equilibrada. Por exemplo, final da temporada você arrecadou 100 milhões e você chegou no final da temporada com 200 milhões. Pô, você teve um superávit de 100 milhões. Efetivamente, a gente vai poder beneficiar, dar um bônus para o treinador, dar um bônus para o diretor executivo, dar um bônus para o presidente, dar um bônus para todo mundo que esteve envolvido nesse grande ganho. Todas as grandes empresas são assim. Ah, não, sim. Nós tivemos dívidas. Nós tivemos 100, mas nós gastamos 150. Ficou faltando 50 milhões. Qual é a responsabilidade? É essa relação que eu acho que vai tornar o futebol profissional. Enquanto nós não tivermos a condição de ganhar ou perder dinheiro no futebol, as gestões ainda não vão ser do jeito que tinham que ser, com cuidado, com equilíbrio. A gente vai continuar vendo jogadores sendo colocados numa máquina de moer carne e treinadores sendo colocados nessa máquina de moer carne. Legal, Osmar. Osmar, e não é uma situação apenas do Corinthians, é uma situação vivida pela grande maioria dos clubes hoje. E você acha que com essa tendência da questão financeira, ela vai acabar abrindo mais o leque, a oportunidade para os atletas na base? Lembrando que aquele ano que você vai recordar juntamente comigo, aquele clube, aquele título do Santos com o Leão, com aquela molecada, foi uma fatalidade devido à questão financeira, e aí vai ter que apostar na molecada e acabou dando aquele baita de um time. Você acha que a tendência dos clubes é dar um pouco mais de oportunidade para ter essa transição entre a base e o profissional? Quando eu cheguei no Corinthians em 2013, como treinador de sub-20, a gente tinha uma representatividade no departamento profissional de 8%, se não me falha a memória. Em 2017, quando eu deixei as categorias de base e fui para ser auxiliar do Fábio no profissional, nós tínhamos uma representatividade no elenco profissional de 35%. Esse é o verdadeiro título do profissional de base. Quando você falou os meus títulos, o que me deixa feliz de ter feito o trabalho na base do Corinthians não são as conquistas de Copa São Paulo, é claro que aquilo ali é muito bom, são aumentar de 8% para 33% a representatividade do número de jogadores formados no clube no elenco da equipe principal. Esse é o grande título do trabalho de base. Então, eu acredito... O resultado é a formação junta, né? Exato. Eu acho que uma boa formação sempre vai trazer bons resultados. Não pode ser bons resultados. Bons resultados não determinam boa formação. Agora, boa formação determinam bons resultados. Sempre. Perfeito. Sempre. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de recessão no mundo todo, e o futebol é uma parte da sociedade, ele é uma grande oportunidade. E eu tenho encarado no Corinthians e tenho conversado com outros profissionais de outros clubes, que deve ser encarado esse momento como uma oportunidade ímpar de cravar o pé no departamento profissional, de fincar uma bandeira do departamento de base no departamento profissional, mostrando que isso não é só uma alternativa, que isso é a grande saída para os clubes do Brasil, porque nós vamos continuar vendendo muito jogador jovem para a Europa. Os caras falam que a gente para de formar, que a gente parou de formar grandes jogadores. Na última temporada foram 2.800 negociações, transferências de jogadores do Brasil para a Europa. Saindo do Brasil para a Europa. O país mais próximo, se não me falha a memória, foi a Argentina, que tinha 800 e pouco. Ou seja, o Brasil tinha 2.000 atletas negociados a mais. Uma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas, então, assim, é o momento de a gente mostrar que, além de uma saída técnica, como eu tinha dito antes, jogadores que têm a amostragem coerente com os jogos de base, além de mostrar isso, nós temos a condição de, daqui a pouco, tornar isso realmente como se fosse uma fábrica. Aí eu formo o Harley, eu promovo o Harley, eu exponho o Harley no departamento profissional e agora ele é vendido. E na sequência do Harley vem o Pedrinho, na sequência do Pedrinho vem o Zezinho, na sequência do Zezinho vem o Joãozinho, e assim você vai. Todo ano você tem 1 ou 2 jogadores para botar lá.
O que é importante é o clube, enquanto filosofia, entender que precisa oportunizar espaço para esses meninos. Porque não adianta você formar e promover. Você precisa expor o produto para que ele valha muito dinheiro. Se você não expor o produto, ele não vai valer dinheiro. Ele vai ficar ali. Serve? Diminui o custo do clube? Sim. Porque esse é outro ponto que eu acho que deve ser debatido, Harley, pelos clubes. Eu tenho um elenco de 28. Eu tenho um craque formado a cada 2 anos dentro do meu clube, que é titular absoluto da equipe principal. E eu tenho outros 6 ou 8 jogadores que não são craques, mas que são excelentes jogadores e que servem para suporte de treino. Isso garante que o clube vai gastar os mesmos 6 ou 8 jogadores, se fosse contratar no mercado e esses oriundos da base sendo promovidos, você vai gastar menos 50, 60 mil reais no mínimo, cada jogador a menos. Então, se nós estamos falando de 8, nós estamos falando de 500 mil mês, no mínimo. Sim. Então, se ele está lá servindo de apoio ao treino, o clube está economizando com ele, ao invés de ter que contratar alguém para servir apoio ao treino. Isso é inteligência e isso é planejamento. E é isso que a gente precisa ajudar os clubes a enxergar, e a gente precisa que os clubes percebam essa importância. Exato, Osmar, eu também concordo, porque, por exemplo, assim, além da gente falar do atleta que chega na maturação final e está pronto para exercer tudo que ele exerceu com qualidade, com título, com grandes jogos, ele vai estar pronto e preparado para exercer isso no profissional. Mas nós sabemos que tem alguns atletas que ele demora esse estágio de maturação. E aí, muitas vezes, acaba se perdendo um atleta porque ele chegou ali com 20, 21, 22, mas daqui 2, 3 anos ele vai estourar. E muitas vezes o clube acaba perdendo ele e depois, mais para frente, acaba recontratando ele de um produto que era dele mesmo, né? Como que você vê essa situação? Até por isso, ultimamente, foi criado muito o Sub-23, né? Queria que você falasse a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Não, eu concordo muito com isso, Ale, porque assim, o processo até o Sub-20, ele tem um limitador, que é a idade. Não é o espaço, não é a qualidade. A qualidade pode acelerar o processo de promoção, a equipe principal, mas na maioria das vezes o atleta chega até os 20 anos e o clube, vamos imaginar assim, vou pegar um exemplo mais prático. O Corinthians tem o Cássio e o Walter como goleiros. Primeiro e segundo goleiro do clube. Claro, tem ali outros goleiros mais jovens, mas esses dois. E aí você tem um goleiro na base que é top. E aí não tem espaço. E chegou aos 20 anos, o que vai fazer? Ou você coloca ali ele sendo o quarto goleiro, ou você empresta. Então, a necessidade daquele momento em que surge o espaço e você estar preparado é o grande ponto que a gente diz para todos os atletas. Estejam preparados. A gente não sabe quando alguém vai ser vendido. A gente não sabe quando alguém vai ter uma lesão, que vai ter que ficar alguns jogos fora. E essa oportunidade ela vai bater. E se você não estiver preparado, você vai lá e você vai ter 90 minutos para mostrar. E depois de 90 minutos, você muitas vezes vai ser desprezado. Você vai ser colocado como obsoleto já, com 20 anos, 19 anos. Então, esse é um ponto. O valor das equipes sub-23, na minha visão, são justamente oportunizar que o limite de idade não seja mais um impeditivo do cara esperar o melhor momento. Porque como vai fazer para colocar um atleta que está estourando e que tem 2 centroavantes top jogando ali? O que você vai fazer? Você vai vender um para promover? Você vai cavar? Você vai botar ele ali para ele ficar atrás do gol, treinando atrás do gol? Não. Então, você tendo o sub-23, você consegue manter o nível de competitividade, manter o brilho no olho dele de estar com gana para continuar evoluindo. Sim. Porém, eu acho que muitos clubes caíram essa visão do sub-23 de uma forma um pouco equivocada. Eu acho que o sub-23 ele tem que ser não um plantel grande, um grupo grande de atletas, eu acho que ele tem que ser um grupo extremamente reduzido, 16, 18 jogadores, quem sabe, um pouquinho mais aí no início, mas depois vindo gradativamente diminuindo, até chegar aí nos 15, 14. Sim. E aí, essa idade, esse momento da carreira, ser um momento de refinação técnica e tática. O que o Arley precisa para ele ser excelente?
Ah, ele precisa isso. Então nós vamos trabalhar, o treino é para isso. Ah, o que o Osmar precisa para se tornar um jogador, um craque de futebol? Ah, ele precisa disso. Então o treino vai ser para o Osmar para isso. Você vai atacar as necessidades e as demandas individuais de cada jogador e não olhar eles como mais um time, tentando dar uma conotação de pensar muito em resultado de competição. Pensa na evolução individual, porque quando chegar no final da temporada, no meio da temporada, quando o treinador da equipe de cima for requisitar um jogador, ele vai requisitar um jogador. Ele não vai requisitar o teu time para ir lá jogar. Então tenha os jogadores como referência do trabalho de formação. Quanto melhor o jogador, melhor a chance dele se fixar no profissional. Quanto melhor o time, não necessariamente vai garantir que o jogador esteja mais perto de estar no profissional. Legal, Osmar, interessantíssimo. Então, nessa explanação sua, o que eu pude extrair bem é que nesses processos a gente criar mecanismos e treinos realmente voltados para situações de jogo, né? Totalmente situações de jogo, né? Para acabar realmente dando aquela formação final, cada um ali na sua posição, trazendo realmente as situações reais do dia a dia num jogo, né? Não sei se eu consegui extrair bem. Ale, eu acho que todo treinamento hoje ele deve ser, assim, para todo não, né? Quando a gente fala todo, parece que a gente está excluindo as outras formas. Não todas as formas elas têm valores importantes dependendo do teu objetivo de treino. Mas sim, eu quis dizer, lógico que a gente trabalha isso no dia a dia. Eu quis dizer no sentido assim, por exemplo, assim, eu acho que você vai poder me explicar melhor. Teve uma época, não sei se ainda tem, no Internacional, que eu esqueci o nome agora, que usava um tipo. Isso, aprimorar. Tá ligado a isso. O aprimorar ele era um polimento de todas as necessidades. Pato passou lá, Luiz Adriano, que hoje está no Palmeiras, passou lá, Tite, que está jogando na Turquia, passou lá, Tyson, que está no Shakhtar Donetsk, passou lá. E aí eu vou dizer 1000 jogadores que passaram lá, Rafael Sobis, Juan, que está jogando na Roma, na Inter. Ou seja, na Roma. Tem muitos jogadores que passaram por isso. Era um polimento. Qual é a necessidade do zagueiro? Essa e essa. Então nós vamos trabalhar isso nesses caras. Qual é a necessidade do atacante? É finalizar com a perna direita, com a perna esquerda, é giro, é cabeceio. Então nós vamos trabalhar isso nesses caras. O que o Alexandre Pato mais precisa? O que o Luiz Adriano mais precisava? O que o fulano mais precisa? O treino era customizado para ele. Mas isso era uma coisa fora do elenco. Isso era trabalhado num horário à parte. O que eu quero te dizer em relação à tua colocação anterior é que todo tipo de treino, analítico, físico, quando ele tem o objetivo de estar, ele é importante. Não pode demonizar nenhum tipo de tipos de treinamento para se alcançar melhor resultado de performance. Agora, a gente sabe que as novas tendências dizem o quê? Que o treinamento em forma de jogo prepara o atleta para ser um melhor capacitado na resolução dos problemas que o jogo oferece. Sim. Porque se eu treinar o tempo inteiro sem adversário, quando eu tiver adversário eu não vou saber como reagir. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, se eu treinar só com o adversário, sempre oprimindo o atleta de espaço e tempo para pensar, consequentemente talvez eu tenha prejuízo técnico no gesto motor dele. Então sim, perceba como é importante encontrar o equilíbrio nessa dosagem do que fazer, quando fazer e como fazer. Se o treinador não tiver, ou a comissão técnica não tiver habilidade para customizar essas três perguntas, a chance é grande dele estar errando na dose do treinamento, ou na forma do treinamento. Então, sim, coloque os atletas para experimentarem aquilo que tem de específico, mas não deixem deles vivenciarem aquilo que o futebol exige como demanda do futuro, como demanda do hoje, que é o quê? Velocidade, pressão de espaço, pressão de tempo, excelência técnica, sabe? Muita tomada de decisão para resolver problemas. Precisa estar tudo isso envolvido de uma forma conjunta. E aí se torna cada vez mais importante não só o treinador, mas todos os membros da comissão técnica. Perfeito. Osmar, eu tenho uma curiosidade ao longo desses 8 anos como treinador, e eu queria que você
você tem um pouco mais de experiência, queria que você falasse a sua visão sobre isso. Por que que nós como treinadores, conseguimos trabalhar com maior facilidade a pressão pós-perda na base e no profissional nós temos um pouco mais de dificuldade? É uma excelente pergunta. Antes de eu responder, deixa eu mandar um abraço aqui para o De La Torre, um centroavante que trabalhou comigo no Desportivo Brasil, foi para o Internacional. Eu acho que ele está fora do país, cara. Menino fora de série. Um abraço também para o Guilherme Cross, amigo da família lá do Rio Grande do Sul, que é lutador de MMA, e tem feito grandes lutas. Muito bacana. Bom, eu acho que nós estamos passando por um processo de mudança, Ale. Primeira coisa que me vem à cabeça, e que eu percebi quando eu estive, é que a gente está passando por um processo de mudança. A exposição do mal que traz a derrota no profissional faz com que, normalmente, o time queira primeiro proteger o gol e depois recuperar a bola. Porque isso são estratégias que os treinadores usam. Então, acredito que assim, o primeiro ponto é esse. A exposição da derrota, do perder, faz com que, primeira coisa, o jogador queira proteger o resultado, proteger o seu gol. Ou seja, agora, acho que nós estamos tendo uma mudança de geração de atletas que está passando por esse processo, né? Em que a gente vê muitos clubes profissionais conseguindo fazer processo de perde-pressiona, como a gente viu o Atlético Paranaense no ano passado, como a gente viu o Flamengo fazendo no ano passado, como a gente viu o Santos do Sampaoli fazendo no ano passado. Então, assim, é possível? É possível. Sim. Precisa todo mundo estar imbuído. E quando eu falo todo mundo, eu não estou dizendo só o treinador. Eu estou dizendo o dirigente precisa estar preparado para dar suporte, o atleta precisa estar preparado para aceitar que, num primeiro momento, vai encontrar dificuldades. A imprensa precisa entender essa mudança, né, de perfil, de tipo de marcação, e você precisa, de um modo geral, é aquilo, convencer. Uma das coisas que eu aprendi com o professor João de Lima, foi um CEO, gestor de grandes empresas no Brasil, ele foi falar para nós sobre o mundo corporativo no futebol. E ele disse justamente isso. A coisa mais difícil de se mudar no futebol é a cultura. Então, quando a gente fala de mudanças culturais, a gente precisa de muito tempo, porque as doses são homeopáticas para as coisas irem mudando. Se a gente olhar o jogo que a gente jogava no início da década de 2000, ali em relação à distância entre o último atacante, o atacante mais profundo e o defensor mais atrasado, nós estamos falando de 70, 80 metros. Hoje, praticamente a gente não enxerga times nessa distância. Nós estamos falando de 50, 45. Já tem times do Brasil praticando futebol em 30. E quanto tempo demorou para nós conseguirmos isso? Sim. Ainda quanto tempo nós ficamos jogando com 3 zagueiros com uma sobra lá atrás, tornando a profundidade da equipe muito difícil de ser controlada. Mas passou tempo e a gente culturalmente foi alterando. Então, esse processo de entender o dia a dia da semana como determinante para o jogo que você vai praticar no final de semana é muito importante. Outro ponto, o fato de o calendário nos apertar. Muitas vezes você joga quarta e domingo, o treino de perde-pressão é um treino extremamente desgastante mentalmente e fisicamente. Então, se você joga quarta e domingo, como é que você vai treinar esse princípio? Você vai treinar e aí você vai jogar com menos condições atléticas. É difícil, sabe? Agora, na base, não. Na base a gente joga, tem momentos em que joga muito, como uma Copa São Paulo, mas tem momentos do ano em que você pode preparar bem, que você vai jogar um jogo a cada 10 dias. E isso é uma coisa que eu tenho discutido muito com o pessoal da CBF, que nós não podemos tornar as categorias de base num calendário como o do profissional. Nós precisamos que os jogadores de base treinem. Parte fundamental do processo de evolução é treinar. Jogar também, mas treinar não pode ser deixado de lado. Sim, perfeito. Osmar, eu tenho alguns parceiros aqui na live e até um dos assuntos que eu toco, eu até aproveito para tocar. Que uma é uma parceira que é a Rockefeller, é a escola de inglês, né? O telefone está aí embaixo aí, e tem o Cesta Básica Peloja, os telefones estão aí embaixo, quem precisar. Eu queria que você falasse, porque na minha época como atleta, é uma coisa que faltava muito,
Lógico que hoje tudo é mais fácil, nós temos o WhatsApp, temos mídia, temos gestores, temos empresários, psicólogos, o atleta tem tudo hoje. Mas eu falo como um todo, não só o atleta, mas como também a comissão técnica, a importância do profissional de futebol como um todo ter o inglês hoje. O que você poderia falar com essa relação? Porque a gente teve muito problema com relação de dominar a língua, né, em alguns países. Olha, Halley, primeiro deixa eu parabenizar tanto a Rockefeller quanto a Cesta Básica Peloja, porque é muito bacana eles poderem apoiar uma iniciativa tua e aí na tua cidade de investir num profissional para poder discutir e poder proporcionar para as outras pessoas um pouco mais de informação. Não vou dizer conhecimento, porque conhecimento é só quando a gente internaliza. É informação. Sim. Até que você não construa o seu, é informação. Então, parabéns aos dois. Eu posso dizer da minha visão, eu estou fazendo inglês já há 1 ano e meio, cara, em casa, agora nesse período de pandemia online, cara, e tenho sentido que isso é decisivo do porquê que nós não vemos tantos profissionais brasileiros atuando na Europa, cara. A gente muitas vezes está preocupado com a condição da licença, sendo que o mais importante do que a licença seria a gente poder se comunicar em alto gabarito, em alto nível, nas mais variadas esferas de comunicação. Porque você ir fazer uma viagem de turismo, beleza, você pede água em inglês, min quer água, que nem índio falava no Brasil. Agora, sim, se você vai sentar numa reunião para discutir, você não pode falar dessa forma. Você vai dar uma coletiva de imprensa, você não pode falar dessa forma. E aí muitas vezes você precisa de um tradutor. E muitos clubes hoje, a gente sabe, você sabe o quanto é importante aquilo que a gente fala de a conversa cara a cara. Exato. Você diz, a tua expressão, a tua entonação demonstra o que você quer dizer muitas vezes mais do que as palavras. O tradutor muitas vezes está ali só fazendo o papel de tradutor e não vai atingir do jeito que teria que atingir. Então, assim, eu acho que todo profissional que tem condições deveria se inscrever, deveria ser habilitado a se comunicar e falar muito bem inglês. Agora eu tive uma demanda aí de um pedido para um clube do Azerbaijão, precisava de inglês fluente, eu não queria ir para essa negociação, tive que indiquei 2 profissionais amigos meus, um que eu sabia que o inglês era pré-requisito ser fluente, o cara não quis também, mandei outros 2, um fluente, que morou já nos Estados Unidos, e um não tão fluente. E agora os clubes estão decidindo como é que eles vão dar. Então, veja o quanto é importante. O único pré-requisito era que o profissional fosse brasileiro e que fosse fluente no inglês. Eu acho fundamental e por isso eu comecei também a fazer a aula de inglês, porque a gente sabe que lá para frente pode pintar uma oportunidade, você tem que estar preparado não só tecnicamente, mas na questão da língua. Osmar, você aceita voltar mais um pouquinho comigo? Claro, a gente tem mais aí uns minutos depois. Tá, porque daí a gente vai focar um pouquinho mais na questão da coordenação. E até o Luciano Henrique, jogou no Santos, Esporte. Olha o Cuca aí. Tá mandando um abraço pra gente, um abraço pro Cuca. Ô, Cuca. Meu. Esse é parceiro também. Fiz uma live com ele, uma live com o Fábio. E aí, o Luciano Henrique é daqui de Taubaté, parceiro, jogou no Santos, Esporte Recife, Internacional de Porto Alegre, tá mandando um abraço para nós dois. Aí, Osmar, já tá dando uns segundos aqui, e aí eu já retorno e já te chamo novamente, e aí a gente começa a fazer mais algumas perguntas e abre pro pessoal aí. Tá bom, pessoal? Um minutinho a gente retoma.